Memórias. Eu acabei acompanhando ele muito pela rádio, porque ele trabalhava também muito, né, os dias da semana. Não tinha dia, hora, a profissão dele. Ele acertou na profissão, porque sempre foi questionador, ele sempre debateu muito as situações, né? Desde menino, ele era questionador, né? E era por isso que eu brinco que era do tipo Camargo, era bravo. E depois ele acabou indo para essa parte de jornalismo, né? Eu falo que ele acertou porque é uma profissão difícil, é uma profissão que a pessoa tem que ser destemida e tem que ter coerência para ser justo no que, porque a palavra é algo dos mais importantes. Ela, sendo mal colocada, né, ela vai prejudicar demais o próximo, né? É brasa, né? A palavra é brasa, né? Eu voltei para Araraquara depois de uns 12, 13 anos, quem sabe, mas eu já voltei casado, já venho trabalhando também, que a minha profissão, principalmente no início, muito plantão de corpo presente. Então, você acaba não tendo uma vida social, né? Você tem uma vida voltada para a sua família, para o ganho da sua família, né? E vive cansado, né? Então, aí já houve um distanciamento, mas o distanciamento apenas de uma forma, porque o amor de primo, irmão, sempre manteve, né? É assim, o Geraldinho, quando a gente tinha alguma oportunidade, ele tinha um sonho, era reunir todos os primos num dia e fazer uma festa. Sempre ele falava isso, mas a gente se encontrava mais em épocas ruins, épocas de falecimentos de parentes, idosos, tudo, né? Então, mas ele sempre teve essa esperança e sempre falava para uma das nossas primas que ela tinha que ajudá-lo a organizar essa parte aí, né? Mas nunca conseguiu, né? Então, e aí a gente acabava só trocando assim poucas conversas, né? E agora tem um detalhe, o meu pai era padrinho do Geraldinho. E o Geraldinho, com o jornal que ele teve, ele tinha um respeito muito grande pelo tio, padrinho dele. Ele passava nos finais de semana na casa do meu pai e deixava um jornal. O meu pai já era velhinho e aposentado, tudo, né? Então, semanalmente, o Geraldinho batia lá e entregava jornal. E o Geraldinho mesmo, ele era de corpo presente. E ele era, como eu estava te falando, ele teve a profissão certa, porque é uma profissão que exige demais. E tem que trabalhar a todo momento, e não tem dia, não tem hora, né? A profissão dele era assim também. E como ele tinha no sangue muito a força do trabalho, ele foi até o fim da vida, entregando o jornal em final de semana. É impressionante aquilo ali, né? Então, o sujeito, quando vem trabalhador, ele não vai escolher momentos, né? Significa, a pessoa quando vem pro trabalho, nada vai segurar. E o Geraldinho foi desse jeito, né? Na rádio, quando eu voltei, ele já trabalhava, acho que na Rádio Cultura, no jornal do Polese, né, de manhã. Então, eu sei que o jornal que ele trabalhava era na Rádio Cultura, e era logo às 7 horas da manhã. Eu dava plantões em pronto-socorro e saía às 7 horas, muitas vezes, né? Então eu escutava o início do programa dele logo cedinho. Eu já escutava o Polese às 7 horas da manhã, estava escutando o Polese já, né? E era o primo, né? E ele ajudou muitos profissionais a trabalharem em jornalismo aqui em Araraquara. Eu me lembro bem que quem começou com ele foi o Madalena, lá na Rádio Cultura. Começou com o Polese e até hoje é ativo aqui na cidade. Então, ele deixou mesmo o que se chama legado, né? Ele deixou a pessoa questionar, combater, né,
mas ter o caminho certo do combate, né? Ir para o caminho certo. Não, ele fazia isso daí. Eu sempre percebi, e por esse motivo, grande respeito ao meu primo. Ele não se perdeu numa profissão perigosa. Logo que eu cheguei em Araraquara, teve lá uma eleição. E ele falou: ô primo, estou precisando, tal, né? Eu já operava muitas crianças por grande necessidade da sociedade, que não tinha um cirurgião da minha especialidade, né, atuando na parte que não era SUS antigamente, era INAMPS, né? E então eu operava muitas crianças, eu tinha muitos contatos com os pacientes, né? Eu falei: olha, eu vou ser cabo eleitoral seu. E acabei fazendo muitas visitas, e ele me abastecia lá com o santinho, né? É isso mesmo. E eu me lembro muito bem, uma vez eu fui numa casa longe. Para os dias atuais, nem tanto, na época era. Que eu era o avô de um menino que eu tinha operado. E eu bati ali na casa, num sábado à tarde. E expliquei a situação, tudo. Se eles quisessem, né, não tivessem um nome para votar, seria ótimo quem eu estava trabalhando. Ele me propôs 21 votos. Ele falou que era o avô, tinha toda a família grande e quem mandava na família era ele. E todo mundo ia votar no Polese. É interessante, 21 votos ele propôs para mim. Foi numa visita, eu falei: nossa, como rende. E outra, eles conheciam muito também, né, o Polese, e ele ficou satisfeito de lembrar de votar no Polese, né? Não sei, ele tinha um medo da saúde, ele tinha medo de ficar doente. Ele tinha ele tinha muito medo da doença, ele se descompensava quando se sentia mal. Aí ele me chamava. Eu ia, conversava com ele, muitas vezes só conversa. Nem exame, nem conduta profissional, nada. E algumas vezes, uma vez ele me ligou que o médico tinha pedido para ele um raio-x de tórax e tinha que ser feito lá na Santa Casa, uma coisa assim. Ele me ligou para que eu fosse junto. Eu tive que andar com ele dentro do hospital, porque ele não suportava aquele ambiente. Ele não conseguia entrar num hospital. É interessante isso. Ele tinha um trauma muito grande, ele tinha. É interessante essa parte do Polese. Não, porque é uma obrigação, é uma obrigação do médico, né? Assim, ser útil. Ele não vai resolver todos os problemas na parte técnica, mas ele resolve sendo útil para o próximo, ele resolve sendo útil para o familiar que está precisando dele, né? Uma orientação que seja necessária num determinado momento. É interessante essa parte. Mas, você sabe, a minha família nunca precisou tanto, sabe? Eles nunca, assim, tiveram, da minha parte, né, uma grande necessidade. Porque sabe que é com criança, que eu lido e ainda mais cirúrgico, né? Eles nunca utilizaram tanto. Para o Polese não valeu. O Polese vinha atrás mesmo. Nossa, ele ficava... Era uma situação que quando ele não se sentia bem, já descompensava. Aí você ia lá, não era grande coisa. Agora, no fim, que a gente se viu pouco, né? E que teve essa fase dele, eu fiquei... Quando a esposa dele me ligou: olha, o Polese foi para o hospital, Covid... porque eu sei da parte respiratória dos Camargo, os pulmões dos Camargo não são muito bons, né? E aí eu fiquei muito preocupado e fui atrás dos colegas da UTI, né? E ele não queria que a família me chamasse, ele não queria que eu fosse avisado, que não podiam me aborrecer. Olha o interesse dele no fim, né, a preocupação dele. Então,
Entrei em contato com os colegas, tudo. E ali eu já fui informado sobre o grande problema cardíaco que ele estava. Já no primeiro dia de internação, foi uma evolução muito rápida do Polésio. Aquilo foi muito difícil para a nossa família toda, né? Foi muito difícil. Porque jovem, né? 75 anos ele estava, né? Foi muito jovem e tinha muito ainda para produzir na vida. Então, realmente, a gente abordando todas as partes, sem contar o amor de família, né? Foi uma grande perda mesmo. Muitas vezes ele vinha atrás, tudo, né? Eram pequenas coisas. Quando veio a grande tormenta, ele não me chamou. Eu falei, pô, o Geraldinho não me chamou. Desde quando aconteceu, né? Eu falei, nossa, eu me senti até mal. A gente quer ser útil, né? Aqui na vida é assim, né? Quem nos acompanha no rádio sabe que lutamos. Agora estamos na arena para lutar por você. O nosso número é 2209. Nós contamos com você.